Seu capítulo 19, versículo 14 em diante. Livro dos Reis de Israel, capítulo 19. Passamos a ler o versículo 14 em diante. Glórias a Deus. Também louvo a Deus pela vida de alguns amigos que aqui se encontram. O Leonardo, que trabalha comigo ali, também o Gilvarão lá. Que Deus continue abençoando a vida de cada um. Quantos acharam de um amém? Amém. Assim vai nos dizer a palavra do Senhor. E tomando Ezequias a carta da mão dos mensageiros, leu-as e subiu à casa de Deus. E estendeu Ezequias perante Deus. E orou Ezequias diante de Deus e disse: Senhor, Deus de Israel, que assenta entre os querubins, Tu és o único Deus de todos os reinos e de toda a terra. Tu fizestes os céus e a terra. Inclina, ó Deus, os teus ouvidos e ouve. Abre, ó Deus, os teus olhos e vê. E ouve as palavras de Senaqueribe, que mandou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, Senhor Deus, que destruíram os deuses da Síria e outros povos e suas terras, e lançaram seus deuses no fogo, porque não eram eles deuses, mas obra das mãos de homem, madeira, pedra, e os destruíram. Agora, Senhor nosso Deus, dai-nos redenção, pois de suas mãos, e saberão todos os reinos da terra, que só Tu és o Senhor, o único Deus. Pode tomar o teu assento, glorificando e exaltando ao nome do Senhor. Nós podemos observar e ver sobre esse texto, bem conhecido, uma das batalhas mais travadas aqui do Antigo Testamento. Nós vemos um homem de Deus, que a Bíblia dá um bom testemunho a seu respeito, que em todo o tempo que reinou, ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. Nós bem sabíamos que quando houve a divisão em Israel entre Reino Norte e Reino Sul, alternava-se entre reis bons e reis maus. E nós bem sabemos que quando o mal governa, o povo sofre junto. E nós podemos ver que neste período, Israel está passando por uma dificuldade, é um período de uma apatia, de uma frieza espiritual, porque quem estava reinando era Acaz, pai de Ezequias. E nós podemos ver que quando ele reina, ele vai dizer para os seus: fechem as portas do templo. Ninguém mais adora o nome do Senhor em Israel. Ninguém mais queima incensos aqui. Ele faz um tratado com o rei da Síria, um homem muito poderoso, pagando tributos. E a nação está padecendo, a nação está sofrendo. E Deus está vendo aqui. Só que a hora de Acaz é chegada. O seu tempo se finda. Acaz é morto. Quem assume a cadeira é Ezequias, um jovem temente ao Senhor, que está olhando o seu pai. Talvez um dia em seu coração, o pastor Davi, ele olha e diz: quando eu assumir a cadeira, eu não serei igual ao meu pai. Eu vou fazer diferente. Só que nós vemos um ministério muito rápido e aprovado por Deus aqui. Porque nós podemos ver que no 18 vai nos dizer: e foi no 3º ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, que reinou Ezequias, filho de Acaz, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar. 29 anos reinou em Jerusalém. E o nome de sua mãe era Abi, filha de Zacarias. E fez o que era correto aos olhos de Deus, segundo tudo o que fez Davi, seu pai. E ele tirou os altos e quebrou as colunas, destruiu os bosques e despedaçou a serpente de cobre que fizera Moisés. Porquanto até aquele dia os filhos de Israel queimavam incenso e lhe chamavam Neustã. E no Senhor Deus de Israel confiou. Depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, que os foram reis antes dele. E se apegou a Deus e não se apartou dele, mas guardou os mandamentos que ordenara Deus a Moisés. E Deus era com ele em tudo em que empreendia, prosperava. Rebelou-se, porém, contra o rei da Síria e não o serviu. Eu acho lindo isso aqui.
porque o 7:8 vai nos dizer que Ezequias se apegou a Deus e não se apartou dele. Ezequias está vendo que o povo está padecendo, está vendo que a nação está indo de mal a pior. Quando ele assume o trono, ele diz: eu preciso trazer a presença de Deus para o meu povo. Imediatamente, quando ele assume a cadeira, com seus 25 anos de idade, Leonardo, a primeira coisa que Ezequias faz é: vamos cultuar e louvar o nome do Senhor outra vez. Manda abrir as portas do templo, porque haverá culto em Israel. Manda os sacerdotes se purificarem, porque outra vez queimará incenso ao altar, ao Deus de Israel. Para termos um ministério profícuo, nós aprendemos com Ezequias que para sermos bem-sucedidos, a melhor coisa a se fazer é se apegar a Deus. E é o que Ezequias fez. Alguém está olhando e está dizendo: jovem demais, 25 anos de idade, não vai ficar na cadeira. Alguns até vão olhar e vão dizer: está na cadeira porque está vindo da linhagem de seu pai, assumiu, vamos ver até quanto dura. Mas Ezequias disse: eu vou se apegar a Deus. A maior base para ter um ministério bem-sucedido é estar no centro da vontade de Deus. E quando Ezequias assume o trono, ele está alinhando as coisas. Ele faz o povo voltar à adoração a Deus, porque a apatia espiritual estava imperando, o pecado dominava, sacerdotes estavam corrompidos, Jonas. Só que Ezequias está dizendo: o templo está aberto outra vez, nós vamos queimar incenso aos seus altares, nós exaltaremos ao nome do Senhor. Ele destrói tudo aquilo que o seu pai fez. E quando ele assume a cadeira, ele também vai rebelar-se, como nós olhamos aqui em 7, 8 e 9, contra o rei da Síria. Que homem é este? É um homem muito poderoso que o seu pai fez amizade, por nome de Senaqueribe. Para quem não sabe, a Síria aqui era como se fosse hoje um país de primeiro mundo, a maior potência, a maior nação com poder bélico, a maior nação com poder de compra e venda, a maior nação com períodos de novidade da época era a Síria, um país de novo mundo, que nós temos um rei, um homem visionário que começa bem, mas termina mal, porque o seu poderio sobre a cabeça. Estamos falando de Senaqueribe, que assolava-se todos que se opossem contra a sua vontade, entrava sobre as nações com seu poderoso exército, fazia as nações sofrerem, e as nações vendo isso, ele faz um tratado que nós podemos ver que é o que Acás formou aliança com Senaqueribe, que quem se opôs à sua vontade e não pagasse uma porcentagem, segundo alguns historiadores eruditos aqui, ele entrava, devastava a cidade, causava pavor, causava o terror na cidade. Acás forma essa aliança com Senaqueribe, para que ele não entrasse. Judá pagava tributos ao Senhor, para que ele não entrasse sobre os portões de Jerusalém. Uma oferta era dada a Senaqueribe, tributos eram pagos para Senaqueribe aqui. E nós podemos ver que esta aliança está formada. Só que nós olhamos o 18 dizendo que rebelou-se Ezequias, porém, contra Senaqueribe. Por um período, ele até pagou, pastor Davi. Se nós olharmos aqui o 19, nós podemos ver ali o 26, que ele toca nos umbrais das portas. Ele toca no santo para dar para o profano, não. Por um período ele até paga tributos, só que a voz de Deus pesa em sua consciência, dizendo: Ezequias, não é por aí o caminho, não teme, Ezequias, porque eu sou contigo. A minha mão está sobre o meu povo, Ezequias. E Ezequias fica com aquilo pesando na consciência. Ele diz: daqui não sai mais nada, não pagaremos tributos a Senaqueribe. Nós estamos falando de um rei muito poderoso. Para quem não sabe, foi Senaqueribe quem constituiu a capital da Síria, Nínive, a embelezou, colocou jardins, colocou arquedutos. Só aí damos para ver o tamanho da sua visão. E todos temiam o seu poderio bélico de maior exército. Agora Ezequias está olhando para tudo isso e está dizendo: daqui não sai mais nada. Nós não pagaremos mais tributos para Senaqueribe, um homem visionário, um homem com uma visão ampla, que vai saber-se da notícia, porque ele manda os mensageiros buscar a porcentagem que lhe era dada. Só que quando eles chegam, Ezequias estufa o peito e diz: daqui não sai mais nada, eu estou rompendo a aliança, eu não pagarei mais
tributos para Senaqueribe. Os mensageiros sobem, dá notícia ao rei dizendo: Senaqueribe, Ezequias está dizendo que não vai pagar a porcentagem segundo o acordo que lhe foi formado. Ele está confiando no seu Deus outra vez, aquele que ele arrancou os umbrais da porta, lhe deu a porcentagem. Ele está dizendo que não vai pagar mais nada. O rei se ira, pega um dos seus melhores mensageiros e diz: vai lá, diz para ele, se ele não pagar, ele sofrerá as consequências aqui. E nós podemos ver, e a primeira lição que aprendemos nessa introdução aqui, é que Ezequias resolveu estar no centro da vontade de Deus, e servir somente ao Senhor, como diz o 7 e o 8, rompendo a aliança que não era para entrar, e as coisas começam a se acertar, porque Deus está dizendo: é por aqui o caminho, Ezequias. A primeira coisa que às vezes acontece na vida da gente é quando nós formamos aliança errada, fizemos amizade com quem Deus já disse que não é para estar, andamos da onde Deus já nos tirou, e Deus está dizendo: não tem como eu te abençoar. Quer continuar vendo a minha presença, quer continuar vendo o agindo sobre a sua vida, corta alianças erradas, para de andar com quem eu já falei que não é para andar, sai desse meio que não convém você estar, porque eu sou o Senhor sobre a sua vida. Eu quero dizer para Jones aqui, ainda que a pressão da Síria, representando o mundanismo, essa pressão vem para cima, a todo momento nos chamando, Deus está dizendo: corta essa aliança, porque Ele está dizendo: você tem que estar no centro da minha vontade. Foi falado de chamado e separado aqui, Deus está dizendo: você é chamado e separado. Quem te colocou na cadeira foi o Eterno, quem te chamou foi Ele te guarda. Ele está dizendo: suporta. E nós podemos ver que Ezequias rompe isso aqui. E eu acho lindo isso aqui, porque quando ele rompe, nós vemos aqui que Senaqueribe está irado. Ele pega e manda algum dos seus mensageiros. E nós podemos ver que eles descem outra vez, dizendo para o povo do Senhor: não confie em Ezequias, ele está blefando. Quem vos livrará da mão de Senaqueribe? Olha só o tamanho do exército de Israel. Será que aguenta a potência que é o poderio bélico de Senaqueribe? Ezequias sabia que jamais, num confronto frente a frente, ele venceria Senaqueribe aqui. Só que ele está confiante no Senhor. O povo se apavora e está atônito, Leonardo. Só que ele volta e diz: ó rei, eu tentei, falei, mas não deu certo. Aí o rei chama um dos seus melhores. Aleluia. Ele vai lá e chama Rabsaque, homem de confiança de Senaqueribe, e diz: desce lá, leva a mensagem e diz que se eles não vierem comigo, sofrerão as consequências e verão quem eu sou. Eu entrarei sobre as cidades, causarei pavor em criança, jovem, seja quem for. E nós vemos que lá vem Rabsaque, que vai nos dizer no 18, 19, que quando ele desce, assim diz o texto, ele chega mediante a todo o povo do Senhor, dizendo, desde o 28, ele levantou-se Rabsaque e gritou em alta voz, no 28, em judaico, e disse: ouve a palavra do grande rei da Síria. Assim diz o rei: não vos engane, Ezequias, porque não poderá salvar-vos da sua mão. E nem vos faça, Ezequias, confiar em Deus, dizendo: o livramento nos dará. Não cairá esta cidade na mão do rei da Síria? Não deis ouvidos a Ezequias, pois assim diz o rei da Síria: fazei comigo paz, venham comigo, ou saiam para mim. Algumas traduções e diz: coma cada um de vós da sua vinha e cada um da sua figueira, e beba cada um da água de seu poço, até que eu venha e vos transfira para uma terra como a vossa terra, terra de trigo e de moço, terra de pão e vinhedos, terra de oliveiras, azeite e mel, para viverdes e não morrerdes. Não deis ouvidos a Ezequias, pois vos engana, dizendo: Deus vos salvará. Porventura, qualquer um dos deuses das nações pode jamais livrar sua terra da mão dos reis da Síria? Olha só como ele está zombando de Ezequias aqui. E ele continua dizendo: onde estão os deuses de Ramate, de Aparde? Onde estão os deuses de Sefaim, Rená e Ivá? Salvaram porventura Samaria da minha mão? Ele está dizendo do caminho que ele já tinha passado e causado pavor.
Ele está dizendo para ele: cadê o seu Deus? Ele está zombando da fé de Ezequias aqui, Jonas. Está zombando da moral de Ezequias e de seu povo, dizendo para todo o povo, quando ele fala no judaico e aramaico, para quem estava dentro entendesse, e também quem estava por detrás dos muros. O povo se apavora, o povo está atônito em saber que Senaqueribe está vindo. E Ezequias continua dizendo: daqui não vai sair mais nada, eu continuarei confiando na boa mão do Senhor. E eles voltam, só que antes deles voltar, olha só para você ver a estratégia do inimigo. Ele manda Rabsaque, só que Rabsaque é um personagem que nós podemos ver aqui, pastor Davi, que entra com palavras influenciadoras, você percebeu aí? Com palavras motivacionais, para fazer o povo desacreditar na própria fé, desacreditar nos seus próprios ideais. Ele está dizendo: venham comigo, e eu vos levarei para uma terra que mana leite e mel, terra de pão, de azeite, de vinhedo. Ou seja, ele está dizendo: lá na Síria eu levarei vocês para alcançar patamares que vocês jamais alcançaram. Rabsaque vem com essas palavras dizendo: venham comigo, sai daqui, não fiquem com Ezequias, ou seja, no centro da vontade de Deus, porque lá a coisa é melhor. Lá na Síria estamos falando de uma pressão de mundanismo, você vai crescer, lá você vai ser alguém. É como os influencers por aí na internet hoje, que nos dizem, que muitos assistem e se vão pela emoção, pastor Davi. Tem tantos por aí que sejam profeta dizendo: sai da igreja mesmo, vai numa igreja, você pode, você consegue. Rabsaque é alguém, Leonardo, que vem para causar ladainha no meio da igreja, que vem para deixar o povo apavorado. Ele vem dizendo: sai mesmo, aí não é para você, você viu, falaram de você, vem para cá que a grama é mais verde, aqui você vai crescer. Rabsaque está vindo para causar discórdia, Rabsaque está vindo para causar divisão no meio da igreja. Mas eu tenho uma palavra para você aqui nessa noite: não caia na ladainha barata de Rabsaque. Fica onde Deus te colocou, porque aqui você vai crescer. Rabsaque vem dizendo: não olha mais para você, eu te dou uma oportunidade, sai de lá mesmo, olha como você está. Ele vem tentando causar discórdia, te desanimando da fé que há dentro de você. Mas Deus está dizendo nessa noite: Rabsaque vai cair por terra. Não tenha ouvidos a Rabsaque. Alabaracando, vem na súria, raia. Hoje em dia tem tanto crente igual Rabsaque, que ele vai falando por detrás dos batidores, pastor Davi. Ele vem tentando causar discórdia, divisão na igreja. Ele vai aumentando, vai falando, mas Deus está dizendo para mim aqui: não é Rabsaque, ouça a voz do teu Deus. Porque quem dá ouvidos a Rabsaque desacredita na promessa que Deus te prometeu. Quem dá ouvidos a Rabsaque deixa de acreditar naquilo que Deus colocou nas tuas mãos para fazer. Quem ouve Rabsaque não cresce espiritualmente, porque é levado por qualquer vento de doutrina. Mas Deus está dizendo hoje: Rabsaque está caindo por terra. Aqui não vai achar nada, porque aqui tem um povo que acredita na boa mão do Senhor. Você percebeu a estratégia do inimigo? A primeira coisa que ele faz: venham comigo, eu vos tirarei e vos levarei para uma terra como a vossa terra. O inimigo sempre vai querer tirar você da onde Deus te colocou, porque ele sabe que é em Jerusalém que você vai crescer. Ele está dizendo: venham comigo, vem para cá porque você vai crescer. Sai mesmo, teu tempo lá já deu, sai de lá. Ezequias não é com você, vem para cá, não fica em cima do muro, aqui tem coisa melhor para você. Mas Deus está dizendo: fica em Jerusalém, porque é aqui que você vai crescer. Porque Jerusalém, geograficamente falando e espiritualmente, aqui é onde o salmista vai dizer: ó Jerusalém, onde estão os montes do Senhor. Zacarias vai dizer: em Jerusalém há muralhas de fogo. Deus está dizendo para você: não saia de Jerusalém, porque aqui que você vai crescer. Essa palavra para Deus nessa noite. O inimigo está dizendo: sai mesmo, para, larga tudo. Mas Deus está dizendo: fica, porque Jerusalém é o teu lugar. É em Jerusalém que Deus vai te fazer crescer. É em Jerusalém que Deus vai te usar. Fica em Jerusalém. Eu estou sentindo uma graça aqui. Deus está dizendo para alguém que já estava dando ouvidos para alguém lá fora, mas Deus está dizendo: ouça a voz do Senhor, rapaz. Para de ouvir segundo e terceiros. Quem te chamou foi Deus, quem te sustenta foi Deus. Fica em Jerusalém. É em Jerusalém que você vai ver o cumprir da promessa.
É em Jerusalém que Deus vai mostrar que Ele é contigo. Não saia de Jerusalém. Pode estar passando por vento, por prova, mas continua firme em Jerusalém, porque a mão dele te guarda, te sustenta. O vento pode estar grande, essa luta está tentando te derrubar, mas fica, porque é aqui que Deus vai te honrar. Ezequias bate o pé e diz: não sai mais nada, eu vou ficar. E o povo fica com ele, todos em Jerusalém, porque o inimigo sempre, quando ele vem oferecer do bom e do melhor, mas é tudo ilusório. Não saia de Jerusalém, porque na Síria é momentânea. Em Jerusalém quem deu foi Deus e cresce. Na Síria tu pode até ir, é belo, mas é perda. Saiba esperar o tempo de Deus. Ele parte e volta e diz: ó rei, eu falei lá, o povo até se apavorou. O povo ficou atônito, apavorado, mas Ezequias continuou confiando na mão do seu Deus. Isso aqui deixa o rei doido, pastor Davi. Que ele diz: traz o papiro, traz a tinta, a caneta, porque eu vou fazer uma carta a punho. Você vai descer pela última vez, porque agora o negócio é pessoal. Essa carta aqui eu vou escrever e você entrega na mão de Ezequias. E lá vai o rei. Imagina eu sendo aquele destilando, meu amigo Jonas, todo o veneno naquela carta. E ele começa a escrever todo o seu ódio na ponta da caneta, pega a carta, bate o selo, dá na mão dos mensageiros e diz: leva. E lá vem os mensageiros cruzando outra vez os portões de Jerusalém. Só que eu acho lindo isso aqui, duas lições mais belas que nós aprendemos com Ezequias aqui. Nós podemos observar no 19:14 que quando ele chega, entrega a carta. Olha só que diz o texto: e tomando Ezequias a carta da mão dos mensageiros, leu-as e subiu à casa de Deus e estendeu perante Deus. Ele foi para onde? E estendeu perante Deus. Eu acho mais lindo o 15 que diz: e orou Ezequias diante de Deus. Você imagina isso aqui? Os mensageiros entregando a carta, Jonas, lá vem os mensageiros, dá a carta na mão de Ezequias. Quando ele pega aquela carta, é uma carta de afronta, meu amigo Leonardo. Está tocando na moral de Ezequias, dizendo: daqui a pouco eu estou descendo aí com todo o meu exército, você não é ninguém, você verá quem eu sou. Está tocando aqui na família de Ezequias, na sua integridade. Está desmerecendo Ezequias. Ele está pegando uma carta, e quando ele pega a carta das mãos dos mensageiros, é uma carta de afronta. Ele recebeu aquela afronta. Os mensageiros estão vendo: e agora? Vamos esperar, porque nós vamos ver o que ele vai falar. Só que ele não fala nada. Ele pega a carta de afronta e vai para onde? Para a casa de Deus. E estendeu Ezequias perante o Senhor. Você já imaginou isso aqui? Isso aqui deixa o rei doido. Quando ele chega e diz a notícia, e o que ele falou quando ele leu a minha carta com todo o ódio e veneno ao rei? Não falou nada. Ele deu as costas e foi para o templo do seu Deus adorar mais uma vez. Você já imaginou isso aqui? Talvez eu estou pregando para alguém aqui que está debaixo de afronta. Estão falando de você, talvez estão servindo o teu nome no café da manhã, estão te perseguindo, estão todo momento ali tentando abalar a sua fé. Mas eu quero lhe ensinar uma das lições mais belas que nós aprendemos com Ezequias aqui. Isso aqui deixa o afrontador doido, porque quando ele vem todo sanguíneo, a primeira coisa que ele espera é nós se rebaixarmos abaixo do escalão dele e começar a bater boca, na mesma euforia. Só que Ezequias está calmo, está sereno. Ele vai para a oração, estende a carta perante o altar do Senhor, porque a primeira coisa hoje, se nós olharmos para o pastor Davi no século 21, quando alguém toca na moral de algum crente ou fala dele, tem crente até que diz: Leonardo, opa, eu sou crente, mas o meu braço não é não, eu vou para cima. Falou da minha família, agora ele vai ver. Só que Ezequias está nos ensinando umas lições mais belas aqui. Não se rebaixa ao nível da afronta, não desce o nível da afronta, não. Faça como Ezequias, e como o pregador sobe o nível, é como através da oração. Estão falando de você, vai para o altar e ora. Estão dizendo acabou, estão dizendo não chega, vai para o altar e ora. Talvez você chegou aqui na hora, estão te perseguindo, talvez estão desacreditados do teu ministério, mas nós aprendemos uma das lições mais belas com Ezequias aqui.
aqui e vai para a oração. Ah, pastor, mas estão falando de mim. Não estão me dando oportunidade de orar. Mas é deixar de acreditar, ora, mas o povo vai para o altar e ora. Porque as nossas batalhas nós vencemos na oração, é subindo o nível. Não se rebaixa o nível da afronta. Não desça o baixo escalão de Senaqueribe e continue orando. A oração de um justo pode ir muito aos teus efeitos, já foi falado aqui. Estão te perseguindo, vai para o altar. Faz quanto tempo que você não vem para o altar? Faz quanto tempo que você não ora? Deus está com saudade, ele está dizendo, vai para o altar e ora. Estou na prova, estou na perseguição, continua orando. Ora, mas o povo ora que melhora essa situação. Nós só vamos vencer na oração, porque o 15 vai nos dizer: e orou Ezequias ao Senhor, e disse: Senhor Deus de Israel, que te assenta entre os querubins, tu és o único Deus de todos os reinos da terra, tu fizestes os céus e a terra. E aqui Deus vai escutar a oração dele, porque no 16 ele diz: inclina a Deus os teus ouvidos e ouve, abre os teus olhos e vê, e ouve as palavras de Senaqueribe, que mandou para afrontar o Deus vivo. Isso aqui é oração de crente pentecostal, pastor Davi. Ele está dizendo: Senaqueribe me afrontou, falou, tocou na minha moral, tocou, mas olha o que está dizendo aqui, Senhor, que nenhum Deus fica diante de pé do seu exército. Ele está apresentando para Deus, ele está dizendo: olha aí, Senhor, entra. É como aquela oração que nós voltamos desacreditado para casa, e o médico diz: não tem jeito. A gente vai por 4 horas dizendo: Deus, ele falou que não tem jeito, mas o Senhor é o Deus do impossível. Eu não posso mesmo, mas o Senhor pode. Eu sou pequeno, mas o Senhor é grande. Você aqui está fazendo aquela oração de crente pentecostal. Até eu que sou bom, Leonardo, meia vez, quando a coisa não dá, eu jogo para a mão de Deus. Eu digo: Deus, estão dizendo que a porta se fechou e ninguém pode abrir, mas o Senhor é aquele que abre portas e não tem parede. Eu sou pequeno mesmo, mas o Senhor é grande. Eu não consigo, mas o Senhor pode. Vai pro altar e ora. Está esperando o que para orar? Quer vencer essa batalha? Quer sair dessa luta? Volta a orar, rapaz. Volta para a oração. Você é do altar. Quanto mais falando de você, ele está no altar orando. Então perseguindo ele, pastor, ele está no mundo de domingo. Ele vai lá diante dessa placa a mão e dizendo: eu, Senhor, desce na batalha. Cadê o gente de oração aqui? Pega no altar! Está difícil, entrega no altar. Vai para o altar e ora. Na maior perseguição de Ezequias, ele foi para onde? Para o altar, como aquele não dava, que diz: quando tudo deixares no altar, só então has de ver o que o Senhor vai fazer. Vai para o altar e ora. É em fervente oração que o crente vai vencendo. Ezequias está nos ensinando: a nossa luta não é contra carne nem sangue. Não vale a pena bater boca, desperdiçar saliva com quem não entende o propósito de Deus. Vai para o altar e ora. Quanto mais falam de você, e daí que não for com a cara? Quem te chamou gostou de você? Olhou, gostou do que viu, disse: a cadeira é dele. Eu tenho nadado, é ele que vai virar. E eu sou como Ezequias, que era quem quiser ou não. Foi eu que não. Deus está falando com alguém nessa noite, está dizendo: você vai chamar. Não tem como mais voltar, vai para a oração. A luta está tamanho, o vento está soprando. Vai para o altar e ora. Uma igreja que ora, o inimigo não pode com ela, pastor Davi, é oração. Crente que tem oração com Deus, ele responde. Ele deu as costas de silêncio, parou lá para Senaqueribe. Até então ele prepara os exércitos, ainda mais, faz aliança com os egípcios, Jonas, que estão armados, que vão dizer: nós vamos por cima, vocês vão por baixo, e atacam os portões. O cerco já está armado, e estão vindo prestes a atacar. Só que nós olhamos que a oração dele vai ser respondida. Eu acho lindo isso aqui. No 15 ele orou. No 36 Deus responde a sua oração. No 35 o exército está pronto a atacar, pastor Davi. Os egípcios estão por cima para tentar, com uma estratégia, passar por de cima dos muros e tocar na água pelo cerco de pelúcia. Só que quando eles estão indo, olha só o que diz o texto: e naquela noite
saiu o anjo de Deus e feriu o acampamento assírio. 185 mil homens, que ao se levantarem pela manhã, eis que todos eram corpos mortos. Então retirou-se Senaqueribe, rei da Síria, habitou em... Ezequias sabia, Jonas, que no confronto frontal, o poderio bélico de Israel com seus homens jamais venceriam o potente poderio bélico do rei da Síria. 185 mil homens, já imaginou isso aqui? Talvez nem o exército aqui, o 5º BIL, o regimento de Tororó, teria 185 mil homens hoje disponíveis à linha de batalha. Você imagina 185 mil homens, mais os egípcios que estão por cima? Só que naquela noite a oração foi ouvida no 15. Porque quando ele ora, quando ele diz Deus, está dizendo que o Senhor é um Deus que não pode. Deus está olhando para Ezequias e está dizendo: eu escutei a tua oração, Ezequias. Se retira do cenário, Ezequias, porque agora o negócio é comigo. Eu estou entrando nesta batalha, Ezequias. Até aqui você orou, você clamou, e Deus está dizendo para alguém aqui: se retira do cenário, porque agora o negócio é comigo. Eu estou entrando em cena, eu estou descendo nesse reparacandoré, na Baraquindofá. Eu estou descendo nesta batalha, nessa luta. Quem te guarda não dorme, está dizendo: eu sou contigo, eu estou descendo lá. Deus enviou um anjo que numa só passada 185 mil homens estão ao chão. E quando chega aquele olha para um lado, olha para o outro, a única coisa que ele queria se fazer de um lado é chamar na canela. Foi o que ele fez, voltou para trás, Jonas. Porque o anjo do Senhor passou lá. Imagina meu Deus dizendo: eu vou descer lá. Mas eu imagino aquele dia do Senhor dizendo, o anjo saindo das suas milícias e milícias dizendo: não vai não, Senhor, deixa que eu desço lá, porque a última vez que eu desci eu trouxe vitória. Está garantido, está no papo a vitória de Ezequias. Eu vou descer lá. Numa só passada o anjo do Senhor passou. 185 estão ali ao chão mortos. Enquanto isso Deus envia pragas que vão desarmar os egípcios, que eles ficam desarmados. Deus fez toda a estratégia. No confronto frontal alguém disse: eu vou invadir pelos portões, vou pegar Ezequias e o povo já era. Os de cima disseram: eu vou cercar toda a água, que é a maior fonte de riqueza, era o que tinha de maior valor na época. Mas Deus enviou pragas que roeu as armas dos egípcios. Sabe o que Deus está dizendo? Fica tranquilo, Ezequias, porque eu estou te dando estratégias. Somente ficarás parado e com teus olhos contemplará a vitória que eu estou te dando. O inimigo vai me tempo querendo tomar da água que Deus te deu, mas eu tenho uma notícia: ele não vai tomar os olhos sequer da água, porque a água quem te deu foi Deus. Ele pode vir pelo caminho, mas você que vai ter que voltar, porque quem te guarda é o guarda de Israel, que não ouve nem você peleja. Quem peleja por você não é o exército brasileiro, não é Egito, eles sabem. Quem peleja por você é o guarda de Israel. Ele não perde batalhas. Alguém já entendeu aqui, ó? Já tem gente que está no altar clamando, já tem gente que está igual esse aqui, disse: vem para na batalha. Vai lá, Jesus, sai de casa agora, ele está entrando. Porque Deus está vendo uma oração de justo aqui nessa noite, ó. Já tem gente que está numa batalha travada, Deus ouviu a tua oração e está vendo as suas lágrimas. Chora mesmo. Por essa na viagem vai falar com ele hoje. Sai daqui carregado por uma glória, porque ele está dizendo: eu vou entrando. Se retira do cenário. Porque até aqui você falou: mas estão te perseguindo. Até os de dentro da família talvez estão perseguindo você. Mas Deus está dizendo: se retira do cenário, porque eu estou entrando. Porque ninguém toca em quem Deus chamou. Quem afronta a Deus não fica vivo para contar a história, Leonardo. Senaqueribe afrontou Deus e não sobrou pó nem para contar a história. Quem é que não se lembra em 1 Samuel 16, quando o filisteu vem afrontando todo Deus Todo-Poderoso? O Davizinho vendo aquilo se ira. Ele diz: quem esse circunciso pensa que é para afrontar o Deus vivo? Em nome do Senhor. Com 5 pedrinhas ele derruba. Você conhece a história? Deus diz: passa a espada. Cadê o grandão para contar a história? Quem afronta Deus não vivo, fica vivo para contar a história. Vamos levar isso aqui. A palavra do Senhor diz: ai daquele que toca no escolhido e ungido do Senhor. Melhor se ele não ter nascido, ou se naquele que para esse perseguidor
não para de te afrontar, ele vai ter que te ver com Deus, porque Deus está dizendo: eu estou descendo no teu cenário, eu estou descendo nessa tua luta hoje, eu estou descendo nesse teu campo de batalha, fica tranquilo, ora para Gandoré, Rebaxandarai, Emenardiofá, Nabraiocé, calma, graça de Deus aqui, seja renovada agora em nome de Jesus. Deus está convencida. Gandoré, o Narracia, dá licença aqui, pastor Davi. Ele desceu e está dizendo: eu vou entrar, eu vou chegar porque eu vi o coração. Assim te diz o Senhor da serra: eu sou Deus que esquadrinha o teu coração por dentro e por fora. Eu vi a tua oração e bateria muito, eu venho para vencer. Pensas tu que eu não vi os teus afazeres? Tu até tentou orar, mas não conseguiu, e a lágrima desceu. Mas eu contemplei cada lágrima, tu ia fazendo, arrumando aquela casa mais pensativa, para lá e para cá, e falando com Deus. Mas eu desci lá, acalentei o teu coração, porque tu és minha. Fica tranquila, porque eu mesmo, meu céu, eu sou Deus que abre porta onde não há parede. Eu sou contigo. Fica em Jerusalém, tu verás o que eu vou fazer. Eu renovo as tuas forças, e cuida cada leão ouvir a tua oração. Fica tranquila, porque hoje eu derramo bálsamo sobre ti, e arranco toda a preocupação e respondo os teus porquês. Assim te diz o Senhor. É um novo cântico, irmã. Ele está colocando um novo cântico na tua boca, cântico de vitória. Pode cantar, pode adorar, receba de novo. O tempo da prova está se findando. Eu estou descendo com vitória. Merêmio embriofá, ele maracia, ele para ti é o Deus da provisão, é o Deus que cura, que toca nas correntes sanguíneas, que toca nos ossos, que livra o teu. Ele é o teu Senhor. O inimigo não vai tomar conta sequer daquilo que Deus te deu, é seu, está dado. Deus está desarmando os egípcios que estavam por cima. Deus está te dando estratégias para se esquivar das astutas ciladas do inimigo. Alguém pega isso aqui? Deus está te dando estratégias, porque ele diz aqui: é calabouço, desviando a água para o meio, vai desviando para o meio. Deus está dando estratégia para a crente aqui, vai cavando, desviando para o meio. O inimigo não vai tomar um banho sequer da água que Deus te deu. Embriofá, Camanaia Candoré, Alabombe, Emaiossaio, Embriofá, Enemanaquindoré. Há uma unção de Deus aqui, Deus está renovando. Cânticos espirituais, dons espirituais estão sendo distribuídos aqui. Receba agora em nome de Jesus. Você que ainda crê que Ele opera, Ele está nessa casa. A mão de Deus está descendo aqui. Seja renovado em nome de Jesus. Vai para o altar e ora. Estou falando, vai para o altar, é a oração. A igreja só vence na base da oração. Está afrontando, está perseguindo, volta a orar. Ora mais um pouco, mas não saia do altar, não saia do centro da vontade de Deus. Será que ele me retorna? Ele olhou e viu o seu povo, que eram todos cadáveres. Só que quando ele retorna, diz: e quando se ajoelhava na casa de Nisroque, seu Deus, Adrameleque e Sarazer, seus filhos o abateram à espada, porém escaparam para a terra de Arará. E reinou Esaedom, seu filho, em seu lugar. Ele se ajoelhou e os seus filhos o apunhalaram pelas costas com a espada, e o sangue escorre pelo chão. E Deus lá em cima dizendo: cadê o reizinho que ele ia me parar agora? Quem afronta Deus não fica vivo para contar a história.
Deus fez ele vencer a batalha. Mostrou para todo o povo que Deus era com Ezequias. Jovens, não saiam do centro da vontade de Deus. Eles terão que ver Deus em você. Deus te colocou em Jerusalém. Ainda que esse mundanismo, a pressão da Síria tente te chamar para lá, vindo com coisas inovadoras, mostrando do bom e do melhor, é melhor ficar em Jerusalém e ter a bênção de Deus sobre a vida. Ele retorna, só que o texto segue, e nós podemos observar que quando ele venceu as batalhas, Deus vai mostrar para Ezequias que não adianta só nós vencermos as batalhas externas, aonde todo mundo vê, pastor. Havia uma batalha interna que precisa ser vencida, e essas são as piores, porque é as que ninguém vê, as batalhas que só eu e você conhecemos aqui dentro. E o 20 diz: naquele dia adoeceu Ezequias, eu já vou encaminhando para o final para morrer, e veio a ele Isaías, profeta, filho de Amós, e disse-lhes: assim diz o Senhor, põe a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Eu acho lindo isso aqui no 2, que nos diz: e virou o rei a sua face para a parede e orou a Deus, dizendo, ele fez o quê? Mais uma vez a oração entre si. Ele ora no 15 e Deus responde. Eu acho lindo isso aqui, que só está Deus, Ezequias e a parede. E virou o rei Ezequias a sua face para a parede e orou a Deus, dizendo: ó Deus, lembra que andei em retidão contigo, com a verdade e com o coração reto, e fiz o que era correto aos teus olhos. E chorou Ezequias um grande choro. E estando Isaías ainda no centro da cidade, veio-lhe a palavra de Deus dizendo: volta lá e diz a Ezequias, o príncipe de meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi teu pai, eu ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eis que te curarei, ao terceiro dia subirás à casa de Deus. Você entende isso aqui? Perdão, meu amigo Leonardo só está Ezequias, Deus é aparelho. É como se ele estivesse no Mateus 6,6. Entra no teu quarto, fecha a porta e ora. Só está ele orando, clamando, dizendo: eu falhei mesmo, Senhor. Eu toquei nos umbrais da porta, dei para Senaqueribe, mas me perdoa, Deus. Lembro dos momentos em que andei em retidão contigo. Faz de novo, Senhor, o que o Senhor fez no passado. Ouve a minha oração, Senhor. E Deus ouviu a oração de Ezequias. O profeta estava na onde? Indo embora, está aqui no texto. O 4, estando Isaías ainda no centro da cidade, ele nem tinha chegado na sua casa. Você viu que uma simples oração pode mudar a história de alguém em segundos ou milésimos de segundos. Eu não sei quando foi isso aqui, porque ele está no centro da cidade, mas ele orou, e Deus muda a rota do profeta, dizendo: volta lá. Aleluia. E diz para Ezequias que vida está chegando naquela casa. Uma simples oração hoje pode mudar a história de alguém aqui. Enquanto você ora, que Deus está movendo cenários ao teu favor. Você percebeu o poder da oração? Uma simples oração, pastor Davi, pode mudar a história de alguém nesse minuto. Uma oração muda trajetos. Eu vivi isso aqui há alguns tempos. No ano da pandemia, eu desempregado, entregando currículo e nada, e a porta não se abria, estava difícil para todo mundo. Aí uma voz, quando eu estava lá em casa, falei: vou meditar na palavra, já que eu estava desempregado. Uma voz veio no meu ouvido e disse: você já orou antes de entregar os currículos? Eu peguei um pouquinho do óleo de um São Leonardo que eu tinha ungido e entreguei os currículos. Não uma, mas 2, 3 começou a ter ligação de empresa para fazer entrevista. Uma oração pode mudar a história de alguém. Enquanto você ora aqui nesse momento, Deus está mudando a tua rota. A oração de um justo, ela pode muito aos teus efeitos. Enquanto você ora, Deus muda trajetos. Enquanto você ora, Deus cuida daquele que está perdido lá. Enquanto você ora, Deus dá livramento. Enquanto você ora, Deus muda cenários ao teu favor. Ele orou no 15, Deus enviou um anjo, passou a espada em 185 mil. Ele orou no 2, Deus deu livramento de morte. Só o que me chama a atenção aqui para encerrar é que o profeta está voltando. Só que Deus volta atrás da sua palavra, Jonas? Não volta. Deus falou, está falado.
Quando Deus fala, Ele não volta atrás, porque Ele não é filho do homem para que minta e nem se arrependa. Deus falou, está falado. E porque Ele disse para Isaías, volta lá, e diz para Ezequias que está chegando vida sobre aquela casa, que 15 anos de vida eu, Senhor, estou colocando sobre a vida de Ezequias. Deus não volta atrás da sua palavra. O que acontece aqui, ele lançou uma palavra em cima de outra, nós podemos ver. E quando ele diz no 5, volta e diz Ezequias, o príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que te curarei, ao terceiro dia subirás à casa de Deus e acrescentarei aos teus dias 15 anos das mãos do rei da Síria, e te salvarei, e a esta cidade defenderei por amor de mim, por amor de Davi, o meu servo. Deus não voltou atrás da sua palavra. Ele apenas lançou uma palavra em cima de outra, porque Ele é sempre eterno, a qual sua glória não tem início e não tem fim. Ele é o Criador de todas as coisas, Ele tem o poder sobre todas as coisas. Ele diz, antes que se cumpra a primeira palavra que eu lancei na vida de Ezequias, eu não posso voltar atrás, mas uma coisa eu posso fazer, mexer na estação, mexer no tempo. E o que Ele vai fazer para Ezequias? Nem o próprio Ezequias acreditou nisso aqui. Ele fica em dúvida, porque ele sabia que quando esse Deus fala, está falado. Quando Deus decreta, está decretado. E olha só o 8, e perguntou Ezequias, qual será o sinal que Deus me curará? Está aí no 8, ele está perguntando. Ele falou, eu não sou doido, quando esse Deus fala, está falado. Ele na dúvida pergunta no 8, e perguntou Ezequias a Isaías, qual será o sinal que Deus me curará? E que subirei ao terceiro dia à casa de Deus. O 9, respondeu-lhe Isaías, isso será por sinal, vindo de Deus, que se cumprirá o que falou. O que quer que eu faça, Ezequias? Que adiantará a sombra 10 graus ou que retroceda 10 graus? Nós estamos falando do relógio de Acácio. E disse Ezequias, como ele era bobo nem nada, com facilidade, a sombra avançará 10 graus, não seja assim, mas a sombra volte 10 graus, que retroceda. E o profeta diz, e disse, e clamou Isaías o profeta a Deus e fez que a sombra voltasse os 10 graus que já tinha declinado no relógio de Acácio. Já tinha se adiantado algum tempo, mas Deus fez retornar. Deus parou o tempo só para dar 15 anos de vida para Ezequias. Tu está doido, pregador? Da onde tu tira isso aí e deixa qualquer teórico e pensador doido? Quem é que não se lembra? Vocês cantaram aqui quando Josué orou, o sol parou. Ele é o Deus que muda tempo, para as estações. Quem é que não se lembra no tempo de cheia? A correnteza descia a 145 graus, não tinha como passar o Jordão. Aí Deus disse para Josué, sacerdotes vão na frente, quando eles pisar, o Jordão se abre em dois. Esse é o Deus que desafia as leis da física. Ele é o Deus que mexe nas estações, para tempo, só para te abençoar. Deus parou o tempo só para dar uma segunda chance para Ezequias aqui. Retrocedeu 10 graus no relógio de Acácio. Se você perguntar nos dias de hoje, cientistas postaram lá que descobriram que é um atraso de alguns dias no relógio, no espaço do universo, mas já estava na Bíblia. Deus retrocedeu 10 graus no relógio de Acácio. Pode dar um Google e pesquisar aí. Há um tempo perdido no espaço de tempo que foi parado só para se cumprir esta palavra, que tudo que tem aqui é verdade. Deus retrocedeu o relógio de Acácio só para que Ezequias tivesse lido. Se coloque de pé, porque a minha hora já foi. Eu encerro essa palavra, eu precisava encerrar isso aqui só para dizer para você, Deus sempre tem uma segunda chance para te dar. Se eu fosse você, eu começava a clamar dizendo, faz de novo, Senhor, já não tenho mais forças, mas quero voltar a orar. Quando você abre a tua boca e fala com Ele e ora, Ele ouve a tua oração. Ele está dizendo como Ezequias, Ezequias, eu ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Deus está te ouvindo aqui essa noite. Olha comigo aqui, eu encerro, você que quer mais de Deus. Enquanto alguém vai orando, eu quero fazer um apelo aqui, alguém para aceitá-lo como o único e suficiente Salvador. Ele tem uma segunda chance para dar para você, você que achou que estava perdido, que já não tem mais esperança. Ele te coloca de pé e te restitui. Ele faz vencer essa batalha interna dentro de você. Ele mostrou para Ezequias que as nossas maiores batalhas são as internas. Só ficou Ezequias, Deus e a parede. Ele pediu perdão por tudo que fez. Quem é você dentro da sua casa? Ele te conhece. Cantar aqui o fogo descer é bom demais. Pregar aqui, Deus falar, mas quem é você dentro da sua casa?
Como estão as batalhas internas? Deus te conhece, Ele quer colocar em ordem hoje. Ele está dizendo, conta com os teus lábios, porque precisou Ezequias confessar. A chave para nós recebermos o temor do Senhor outra vez é o arrependimento, para atrairmos a glória de Deus. Porque não desprezará o Senhor um coração contrito e quebrantado perante a tua presença. Basta você confessar. Se algum deslize lá, talvez você falhou por um momento hoje à noite de se acertar. Deus quer fazer você vencer essas batalhas internas que são travadas, às vezes da tua esposa, às vezes a depressão dentro da casa de alguém, às vezes a luta que o pastor não conhece, e lá dentro você está sofrendo sozinho, mas o Deus das batalhas internas está aqui essa noite dizendo, eu te conheço, eu quero te curar, eu vi as tuas lágrimas, fale com Ele. Senhor, meu Deus eterno Pai, orei a tua igreja que ora, Senhor, nós clamamos ao teu nome e pedimos que o Senhor entre, Senhor Jesus, na vida desta mulher de Deus, deste homem de Deus que ora agora, Senhor, renova as forças, entra, Senhor, e restitui o que foi perdido. O Senhor é o Deus que faz de novo, o Deus da segunda chance. Renova, Senhor, esta mulher de Deus, este homem de Deus agora. Canamahaya Candoré, Hanavastérdia, renove a Candoré. Dessa, Senhor, a produção renovadora, levanta ele, põe ele de pé, porque o Senhor é Deus.